Fala, meus queridos amigos, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos estar iniciando aqui essa série de pré-cálculo. Todos esses vídeos que surgirão em sequência, eles são em homenagem para o meu amigo Davi Carvalho. Gostaria aqui de mais uma vez lhe parabenizar por ter passado na Universidade Federal do Piauí, no curso de Engenharia de Produção. Então, o que eu vou fazer aqui será gravar alguns vídeos de pré-cálculo e cálculo para que a gente possa conseguir sanar dúvidas e conseguir entender o conteúdo melhor, visto que estudar por livros muitas vezes é algo muito complicado, ainda mais quando se trata de uma matemática um pouco mais avançada. Então aqui a gente vai mastigar bem tudo que você precisa compreender para que você consiga desenrolar bem no cálculo. Então, para isso, a gente tem que começar falando do quê? Do que antecede o cálculo. E o que antecede o cálculo é exatamente tudo aquilo que você precisa ter de base para que você possa conseguir entender plenamente o cálculo. Então, o nome dessa matéria é pré-cálculo. Vai ser o estudo das funções, o estudo da trigonometria e o básico ali que você precisa para saber cálculo. Então, vamos lá. Aqui eu vou falar tudo o que você necessita saber. Então, não menospreze um assunto achando que já sabe. Porque você pode achar que sabe, mas na verdade você não sabe. E lá na frente, esse conhecimento ele precisa estar muito afiado. Então aqui a gente vai focar em realmente construir uma boa base. Então vamos lá. A gente vai começar com o conceito de função. O que é uma função? E em seguida a gente vai discutir os tipos de função. Então, o que acontece? O que seria propriamente uma função? Bom, eu poderia te definir função de uma maneira extremamente burocrática, utilizando ali conjunto, produto entre os elementos de um conjunto, só que esse não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é a gente entender de forma clara o que é uma função. Então, imagine aqui comigo dois conjuntos, certo? A gente vai ter um conjunto A e um conjunto B. O que é um conjunto? Bom, um conjunto na matemática, ele não tem uma definição formal. Conjunto é aquilo que a gente chama de axioma, já que ele é aceito não mediante a demonstração. Ou seja, é que nem quando a gente está estudando geometria plana, que nós temos os conceitos de ponto, reta, plano. Você não demonstra eles, você só aceita e usa eles. O conceito de conjunto ele é a mesma coisa. Você não sabe definir um conjunto. O que é um conjunto? Para pensar um pouco. O que é um conjunto? Um conjunto é algo que eu consigo colocar elementos. Então ele é uma caixa? Não, ele não é uma caixa. Ele é um espaço vetorial? Não, ele também não é um espaço vetorial. Então você não consegue definir muito bem o que é um conjunto. Só que você consegue utilizar as propriedades do conjunto. Você sabe que ele é algo que consegue guardar elementos. Esses elementos eles podem se relacionar entre si. Então a gente tem aí dentro dos conjuntos, a gente sabe utilizar, mas a gente não sabe definir. Então não precisa se preocupar muito com isso. Mas, mediante aqui os conjuntos, o que eu estou querendo trazer? A gente quer definir função. Então vamos lá. Vamos dizer que a gente tem três elementos aqui, elementos quaisquer, nesse conjunto A, e nós temos três elementos quaisquer nesse conjunto B. Nós temos elementos que estão somente, que pertencem somente ao conjunto A, e elementos que pertencem somente ao conjunto B. O que a gente pode fazer com esses dois conjuntos? A gente pode dar uma relação entre eles, fazer com que eles se relacionem entre si. Então, essa relação é a que a gente carinhosamente vai chamar de flecha. Então vamos dizer que este elemento aqui em A, ele joga uma flecha em B. O que significa jogar essa flecha? Significa que ele está se relacionando com este elemento em específico de B, tá bom? A gente vai dizer então que esse elemento aqui ele está jogando flecha neste outro elemento e por fim esse último elemento está jogando a flecha no último elemento do conjunto B. Aonde nós queremos chegar? Isso é uma função? É, mas você ainda não sabe me definir por que isso é uma função. Vamos lá, a gente vai definir função da seguinte maneira, e é muito importante que você sintetize isso que eu vou falar, porque com esse mesmo raciocínio você vai conseguir desenrolar todos os outros conceitos. O conceito de injetividade, sobrejetividade, todos sem precisar decorar nada. Se você
entender bem o que eu falar agora, você vai conseguir de maneira muito tranquila prosseguir em todo o resto da matéria. Uma função, ela é nada mais, nada menos do que uma máquina. Trate a função como uma máquina. Uma máquina. Pense numa máquina. O que uma máquina faz? Você vai introduzir um elemento dentro dessa máquina e essa máquina vai lhe devolver, vai transformar esse elemento que eu introduzi nela em outra coisa. Então, o que uma máquina faz? Você vai colocar um elemento dentro dessa máquina e ela vai lhe devolver outro. Ela vai transformar esse elemento e vai lhe dar outro elemento. É isso que uma função faz, certo? Então, você está introduzindo um elemento e essa máquina vai lhe retornar outro elemento. Pense em função sempre como uma máquina, tá bom? Então, voltando aqui neste caso, o que nós temos aqui? Nós temos, eu vou destacar aqui de vermelho, nós temos este elemento aqui do conjunto A. Ele está se relacionando com o conjunto B. Essa função aqui de relação, ela funciona como uma máquina, certo? A máquina vai transformar esse elemento e vai devolver este outro, tá bom? Pense na função sempre dessa maneira. E aí, existem alguns casos que eles merecem extremamente a nossa atenção. Porque, por exemplo, nem tudo é função. Veja bem o que vai acontecer aqui agora. Nós temos aqui o conjunto C, nós temos aqui um conjunto D, nós temos aqui dois elementos do conjunto C, e nós vamos ter aqui, por exemplo, três elementos deste conjunto D. Eu vou fazer a seguinte relação entre esses dois conjuntos. Esse conjunto aqui, quer dizer, esse elemento aqui está se relacionando com este outro elemento do D, esse aqui para cá, e o segundo elemento do C se relaciona com o terceiro elemento do D. Isso daqui é uma função? Pense bem e analise. Pense na função sempre como uma máquina. Isso aqui é função? Não. Não é uma função. Por quê? Porque você tem um elemento de quem está jogando a flecha, só que ele está jogando a flecha em dois elementos. Você está introduzindo um elemento e a máquina está produzindo dois elementos. Vê que isso não faz sentido? A máquina ela só deve produzir uma coisa. Você joga uma coisa e ela produz uma coisa. Certo? Aqui, tá vendo que não tem lógica. Isso aqui não é uma função. Ou seja, este conjunto que é quem joga a flecha, já a gente vai consertar essa nomenclatura. Eu só quero que você ainda tenha, primeiramente, a intuição. Esse cara que está jogando a flecha, ele não pode jogar a flecha em mais de um. Certo? Ele não pode jogar a flecha em mais de um. Entenda isso. Quando outro caso que não é função, a gente vai ter aqui, eu vou baixar aqui. A gente vai ter o conjunto E e o conjunto F. Aqui nós vamos ter dois elementos e aqui, por exemplo, a gente só vai ter um elemento. Esse elemento aqui, ó, o primeiro elemento do E está jogando a flecha nesse elemento do F. Isso é função? Do jeito que está aí, isso é função? Não. Por que isso não é função? Pense sempre numa máquina. Esse caso ele não é função justamente por quê? Porque você tem, deixa eu marcar aqui, você tem um elemento dos que era para estar jogando a flecha, só que ele não está jogando a flecha em ninguém, ele não se relaciona com ninguém. Esse conjunto que é o conjunto que é para jogar a flecha, todos os seus elementos devem corresponder a alguém. Então, neste caso aqui, isso não representa uma função, porque esse elemento aqui ele não está se relacionando com nenhum outro. E agora, já que você já deu, né, para você entender essa relação entre os conjuntos, em vez da gente estar falando esse que joga flecha, o cara que recebe a flecha, todos eles têm uma nomenclatura. E essa nomenclatura ela é fundamental para que você possa compreender, tá bom? Quem é esse que joga a flecha?
quem joga a flecha é chamado de domínio. O domínio de uma função são todos aqueles que jogam a flecha. Então, no caso, vamos considerar esse caso aqui, ó. Esse primeiro caso aqui. O conjunto A, ele é o domínio. Vou até escrever aqui. Conjunto A, ele é o domínio. Ele é o domínio da função. Ou seja, é ele quem joga a flecha. É ele quem se relaciona com um elemento do outro conjunto. Ele é o domínio da função. Quem recebe a flecha, esse é chamado de contradomínio. O que joga a flecha, o que se relaciona com o outro elemento é o elemento do outro conjunto, é o domínio. Quem recebe a flecha é o contradomínio. Então, nesse caso, o conjunto B, ele é o contradomínio. E aí, acontece aqui um caso interessante, que é o caso, por exemplo, da imagem. Quem é, nesse caso aqui, ó, quem é a imagem? A imagem é quem recebe a flecha, certo? Por exemplo, se você não conseguiu compreender, vamos adicionar mais um elemento aqui no contradomínio. Todo elemento B, ele é contradomínio. Só que, veja bem, tem um elemento, que é esse que a gente acabou de adicionar, que não tem ninguém do domínio se relacionando com ele. Isso continua sendo função? Sim, não tem problema nenhum você ter um elemento do contradomínio que ele não esteja sendo relacionado com um elemento do domínio. Então, nesse caso, continua sendo função. A diferença é que esse cara aqui, ele faz parte do contradomínio, só que ele não é imagem da função. Nesse caso, a imagem seria apenas esses três que estão recebendo a flecha do domínio, que estão se relacionando com o domínio. Esse caso aqui, esse camarada aqui, ele não faz parte da imagem, mas ele faz parte do contradomínio. Então, com isso, já deu para realmente, eu consigo dizer que já dá para saber, já dá para ter a noção intuitiva de função. Com isso, agora a gente vai definir casos de sobrejetividade, injetividade e as funções objetoras, tá bom?